Então, acho que é a COP que tem duas características. As mudanças climáticas estão acontecendo, já começam, né? Não era o que aconteceu em 2050, 2100. Nós estamos realizando uma COP com, literalmente, a mudança do clima como uma realidade. E, por outro lado, também é uma realidade a presença dos chamados non-state members, entendeu? Que não são só os governos, como atores estratégicos relevantes para a implementação dos compromissos de Paris e para fazer o enfrentamento à questão climática. Então, eu acho que é uma COP que tem uma negociação não tão complexa, mas ela é muito fragmentada do ponto de vista da diplomacia climática. Então, como é que você vai empacotar os resultados? Certamente, a meta global de mitigação não é só pela questão dos indicadores, mas é pelo fato de que a dimensão da adaptação, pela meta global de adaptação, terá a mesma, no meu entendimento, a mesma dimensão política da meta global de mitigação. É uma outra era. 10 anos atrás, a adaptação era um tema que era de interesse nacional e agora tem perspectiva global, então isso mudou essa dimensão e deve sair, sim, da COP a ambição global de adaptação. Então, não olhem somente pelas questões técnicas dos indicadores, mas pela visão política da agenda, né? E, obviamente, o desafio de como é que a COP, como a presença da COP com os países, vai empacotar os resultados da agenda de ação. São muitas coisas que estão acontecendo, né? São 13 mil eventos em 10 dias, 13 mil eventos, 1.300 eventos por dia acontecendo. Então, dá uma dimensão de o que de fato vai vingar, o que de fato ainda é algo que está tangenciando a centralidade do debate climático. E é uma COP também que acontece numa mudança de mundo onde a geopolítica, o power politics, está recepcionando na sua sala o climate politics. Então, tem uma discussão estratégica importante que, no meu entendimento, sai daqui, e eu sou uma das pessoas que estou fomentando essa agenda, que tem duas perspectivas. Na realidade, não são somente as nature-based solutions, mas nature-driven solutions, tá? É uma outra perspectiva. Que tem tudo a ver com a mineração. Isso, e uma discussão importante sobre a crise do multilateralismo, mas o minilateralismo emergindo com países que vão liderar por soluções climáticas a perspectiva de resultados globais. É uma nova dinâmica internacional que está sendo aqui, e isso está conectado na chamada agenda de recursos materiais e recursos naturais, onde os minerais críticos estratégicos têm um papel de total destaque. Então, o fato de você colocar foco nas ações permite você olhar as soluções climáticas e o chamado dimensão da era climática de um outro jeito, entendendo, sim, que o futuro chegou. Então, não se trata só das causas do problema climático, que vem uma história muito grande de contribuições com a questão de combustíveis fósseis, mas tratar de soluções é falar da mining age e do resource transition e do resource security, onde você conecta o power politics com o climate politics. Nenhuma solução de clima acontece sem isso, na eletrificação, na descarbonização das suas cadeias, da economia global. Nenhuma solução do hard power, a nova indústria de defesa, a nova indústria e o mundo digital tecnológico acontece sem isso. Então o mundo é outro. Acho bem que as pessoas comecem a entender que a discussão que vai sair de Belém vai modelar novos processos e possivelmente vai rever, inclusive, as dinâmicas das COPs. A senhora foi negociadora-chefe do Brasil em Paris. 10 anos depois estamos aqui. Evoluímos e os países, quem está ausente aqui, está fazendo falta ou mudou a dinâmica? Eu acho que todos, quem estará ausente, a gente tem que separar. Nós temos, de fato, duas situações sensíveis. Uma, a ausência dos Estados Unidos. E toda a articulação e a construção política do Acordo de Paris era para ter os Estados Unidos de volta ao regime climático global. Tanto é que o presidente Obama e o presidente Xi Jinping fizeram acordos em 2014, políticos importantes para a consecução do Acordo de Paris. Mas o outro lado é que você olha aqui, tem o setor privado americano e também a sociedade e os subnacionais, os governos, estão presentes e com ambição climática de serem players. Ninguém está deixando a crise para trás. O fato dos Estados Unidos, o governo americano, ter desembarcado de Paris, não significa que as mudanças climáticas desembarcaram dos Estados Unidos.
Tem uma questão aí importante. Então, esse é um lado da questão. O outro lado, que também é relevante, eu acho, é que sair de Paris também não tirou dos Estados Unidos uma capacidade política de influenciar a nova ordem internacional. E eles estão influenciando de uma maneira singular a reorganização do sistema internacional com a polarização entre China e Estados Unidos e o mundo discutindo um regime multipolar, onde os interesses dos países, das economias emergentes estão na sala. Um dos assuntos que fica evidente nessa posição do governo americano, do novo governo americano, é exatamente a disputa por minerais críticos, minerais estratégicos. Isso é evidente, não só para a sua indústria de defesa, mas para a sua influência no mundo na era digital tecnológica. E também o é para a China, e também o é para a Índia, também o é para o Brasil, enfim. Só que há diferenças. Quem detém recursos, quem quer acumular recursos e quem não tem recursos. Então será uma grande disputa daqui para frente. É uma disputa geopolítica, sim. Tá? E é uma disputa que vai ter que dialogar com a natureza como provedora de soluções. Eu uso isso como nature politics. E não é ambientalismo, é natureza, é uma dimensão diferente política das coisas. E, obviamente, a discussão das soluções climáticas, que geram, sim, novas dependências, interdependências entre sociedades. E novos modelos de negócio, e novas relações de empresas. Isso tudo vai estar nesse grande caldo que eu acho que deve se consolidar nos próximos 5 anos, você unlocking the future, e não mais discutindo somente o passado. A senhora deve ter participado de 1.300 eventos por dia, a senhora deve ter estado em quase todos eles, né? Impossível. Aliás, seletivamente, mas confesso que eu estou esgotada. Terminou a primeira semana. Mas nessa primeira semana, o que a senhora ouviu sobre mineração, sobre minerais críticos estratégicos? O que o mundo está falando ou tem chegado até a senhora? Bom, eu acho que tem uma turma que ainda não dimensionou a importância da agenda da nova mineração, a importância do mining age, tá? Como um setor estratégico de construção de soluções. A indústria tem cicatrizes profundas em torno de performance, não só por causa de desastres, mas por conta também de desafios sobre sustentabilidade, como é que é a relação com comunidades tradicionais, com povos tradicionais. Isso tudo eu estou falando na perspectiva global. Tá? Então, isso está aqui presente por conta da justiça climática, por conta da questão de equidade, o enfrentamento das desigualdades sociais e ambientais. Está muito vivo nos debates aqui. Então, acho que tem que entender como que a sociedade questiona, tá, a sua posição política nesse novo mundo que está chegando. Esse é um lado da questão. No lado de negócios, está absolutamente presente, conversando com o setor privado, essa visão das soluções climáticas, passando sim por uma nova relação entre segurança energética e segurança mineral. Tá? E segurança alimentar. Então, isso é uma coisa extremamente importante, é uma COP que começa a revelar que você não vai mais operar em silos, você tem que conectar os pontos. As narrativas são de conectividade, para assegurar a produtividade, para assegurar a competitividade e assegurar papel e poder político do mundo. Então é óbvio que ainda há muita confusão em alguns atores aqui, achando que nós estamos falando de plano de investimentos. A questão climática é uma questão que demanda uma mudança da economia global. A discussão de transição energética não é só, entre aspas, substituir o petróleo. Você está substituindo usando nossas fontes de energia, novas dependências geopolíticas, tecnológicas de país, novos arranjos de cooperação e, portanto, como isso vai influenciar a matriz econômica do mundo. Daí as tensões, daí as resistências. A mineração, o novo momento da mineração, ela aparece exatamente nesse contexto. Ela terá um papel enorme, no meu entendimento, não só de quem detém recursos naturais ou recursos minerais, tá? Mas ela terá um papel enorme na construção das soluções numa era digital tecnológica, porque nada vai avançar no mundo sem a era digital tecnológica. E se a gente pegar os desafios que estão hoje na mesa, quando se discute financiamento climático, é impressionante que o financiamento climático não tem esse debate, um alinhamento com o financiamento de inteligência artificial. Os trilhões de dólares que estão sendo alocados no mundo sobre a inteligência artificial são
eles podem ser disruptivos para o financiamento e desenvolvimento que nós conhecemos. Então você tem que procurar novas alianças, você terá que conversar, e o setor de mineração, particularmente a eletrificação da mineração, será um grande indutor dessa nova maneira de ver financiamentos. Tá? Consequentemente, eu acho que tem ainda 2 debates importantes que estão aqui. Lidar com as novas alianças a partir da vulnerabilidade dos países, porque as questões climáticas estão acontecendo. Então, como tomar risco no futuro? E eu estou falando de vulneráveis, não países que estão condenados. Países que são vulneráveis em várias escalas. E o outro, você terá que tomar risco. O setor privado terá que tomar risco. Tá? Não é só questão de seguros, é na realidade como é que ele vai olhar essa transição, tá? Em torno com um chapéu de segurança climática, um chapéu de segurança mineral, um chapéu de segurança alimentar. Você voltou a falar de security. Então você voltou a falar de, por exemplo, de segurança de dados, tá? Que a era digital tecnológica impõe, soberania de dados. Onde os dados estão hospedados? Quem vai manejar? Não é só data center. As pessoas têm que mudar a maneira de pensar. Tá? O futuro não é como era antigamente, como falava o Renato Russo, e não é uma continuidade do passado. Esse futuro que está aí é completamente diferente. Então, eu acho que há uma ambição de também entender os conceitos de vulnerabilidade, a necessidade de adaptação, como requisitos de alianças entre países, e o setor de negócios, o mundo privado, vai ser indutor disso, porque os mercados estão ali. Então, a questão de olhar, você olha o TFFF, a proteção das bacias tropicais, florestais, irrelevante, extremamente importante, porque eu mais ouço, as pessoas mais me perguntam internacionalmente, é o seguinte, está bem, o Brasil fez um mecanismo importante para a Amazônia, e para o Congo, e para a Indonésia, a bacia do Mekong, estados florestais tropicais serem importantes, protegidas por causa da segurança climática global. Mas o dinheiro vem do petróleo. E é o dark side, sim, o dark side da agenda climática. O Fundo Amazônia também vem do petróleo. A Noruega pode fazer novas escolhas sobre o futuro porque ela tem dinheiro, tá, no Fundo Soberano para fazer essas novas escolhas sobre o futuro. O Brasil tem que aprender a estruturar processos de tomar a decisão sobre o seu futuro. Todas as condições que trazem o Brasil até agora como um país melhor posicionado para a questão de enfrentamento às discussões climáticas, matriz elétrica renovável, biocombustíveis, agricultura tropical, essas decisões foram tomadas há 50 anos atrás. Elas não foram motivadas pela questão climática. Então, a discussão sobre a mineração, de ser o maior produtor de ferro, o maior produtor de ferro que foi Carajás, há 50, 60 anos atrás, nós temos que entender quais as decisões estratégicas que teremos que tomar hoje como um país detentor de minerais críticos, olhando também a variável climática. Ela não é determinante de tudo. Isso é como é que o mundo decide, como é que você vai juntar o climate politics com o power politics e ter reinserção internacional. Então tem que sair do achismo, tem que sair dessa polarização pequena, sabe? Tem uma polarização política sobre temas que as pessoas que falam não estão preparadas para falar nisso. Elas tomam posições sobre si mesmas, sobre seus interesses. E o país é um país que é provedor de soluções, ele pode ser provedor de soluções, e como eu estava ali dizendo, eu não completei o raciocínio, há uma outra questão no mundo. Há 10 anos atrás, nós tínhamos países líderes. Esses países líderes, como os países envolvidos, os Estados Unidos, a Europa, os países europeus, a Alemanha, eles, nesses 10 anos, foram capturados, a própria França, pelos problemas domésticos. A agenda doméstica está influenciando o comportamento internacional desses países, a ambição internacional desses países. A democracia está em xeque. Então, como que um país feito o Brasil, tá, que detém recursos naturais, que detém indústria poderosa nisso, vai tomar aqui decisões e conciliando a perspectiva internacional com os interesses nacionais. A sociedade brasileira tem que se engajar no debate. Isso não é uma reserva de mercado de ambientalista, de socioambientalistas, é uma reserva de mercado dos brasileiros. Se os brasileiros não tomarem conta do Brasil, quem vai tomar? Então está na hora de todo mundo entender, tá, que além de ter manifestação de povos tradicionais, tem que ter manifestação dos outros brasileiros. O que os brasileiros querem do país não era climático. E não achar que isso é um debate que não deva ser estruturado ou que esteja em cluster, em bolha. Não, o mundo está mudando, o poder político no mundo está mudando, as novas realidades de mercado estão mudando, e obviamente
vão ser várias alianças, vão ser like-minded blocks, até você reconstruir um sistema de cooperação internacional que nem a Covid possibilitou. Nós paramos o mundo com a pandemia global e, com isso, não fomos possível de montar um novo sistema de cooperação internacional, onde os países todos viriam por interesses globais. Então, nós estamos operando esse mundo fragmentado, vamos continuar operando, na minha opinião, tá? Mas um país com soluções como o Brasil, com potencial de soluções, para mim tem que se voltar para o futuro, pactuar escolhas que vai fazer agora, no curto prazo e no médio prazo, e entender o que é possível, factível fazer numa construção que evite retrocesso. A mineração faz parte desse novo momento do Brasil. Precisa se organizar para isso, precisa entender o seu papel internacional e nacional, e nós precisamos resolver regulação, financiamentos, coisas, e entender as demandas da sociedade. A sociedade tem demandas robustas, legítimas, tá? E nós temos que entender como, numa democracia tão importante, o tempo mais longínquo de democracia no país, nós vamos acolher essa diversidade de situações, que o que está na Amazônia não é necessariamente o que está em Minas Gerais, tá? Ou o que está no Nordeste, mas ou está em Goiás. É absolutamente importante que o brasileiro aprenda a discutir o seu interesse de futuro. Senão, é o privilégio de bolhas, tá? E essas bolhas não necessariamente têm poder de convocação e têm poder de tomar a decisão sobre isso. A senhora comentou ali sobre o multilateralismo, você comentou ali, e falou que hoje você está vendo o mini-lateralismo. O que é isso? Ontem fez um debate sobre a questão de transição de recursos naturais, transição de recursos naturais, que para mim é a agenda. Se você tinha a agenda de problemas com a transição energética, na questão climática, se você muda para a decisão de implementação, você é muito dependente de recursos naturais. A natureza vem de outro jeito para você. Você tem escolhas a fazer, o novo colonialismo, o novo extrativismo, ou você vai, de fato, trabalhar as novas economias. Uma delas é a circularidade e, obviamente, entender o papel de alocação mais eficiente e suficiente de recursos naturais do mundo. Então, isso é um desenho que está vindo muito, e eu chamo isso de resource transition, tá? E é uma nova tendência. Como você tem a crise do sistema multilateral, e é natural que tenha também, porque ele foi um sistema concebido há 80 anos atrás, tá? Motivado pelo fim da Segunda Guerra, por uma reorganização do mundo. Tá? Terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo se reorganizou. Ali nasce o sistema multilateral. Tá? Derivada disso, nasce, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia é um sistema multilateral. Tá? Hoje nós temos outros debates vindo, com uma crise natural de acontecer, eu acho que vai se reconstruir, eu sou super positivo em relação a isso. Mas até lá, olhando a questão climática e algumas questões estratégicas do mundo, alguns especialistas, e eu faço parte disso na comunidade internacional, estamos vendo um minilateralismo. Países que vêm juntos, que estão trazendo as agendas para prover soluções que têm impacto global. A questão climática é muito ilustrativa sobre isso, Paulo, porque a questão climática ela é um problema de longo prazo, que a gente chama em inglês long projects. Tá? Long problems significa exatamente o seguinte: quando você está lidando na política, na geopolítica com isso, na ciência política, duas vertentes são declaradas: a governança e o outro, politics. Você vai ter que fazer uma combinação disso. Você vê que esse debate está longe no Brasil. As pessoas não entendem o debate, entendeu? As pessoas estão achando que ainda é uma coisa de micro bolha. Não é. Por isso a importância de chamar o Action Agenda e o setor privado, a sociedade, a academia, todos entenderem essas novas dinâmicas de mundo. Então, esses países vão se juntar, estão se juntando. Por exemplo, Brasil, uma aliança Brasil-China, uma aliança BRICS Plus. Tá? Ela é estratégica. E se você pensar, eu pego as 3 bacias de florestas tropicais, elas têm as 3 florestas tropicais importantíssimas para a segurança climática no mundo, eu tenho mais 77 países que detêm florestas. Como que eu vou me aliar com esses países? É um tremendo desafio, porque as florestas são importantes globalmente e nacionalmente, mas também são, do ponto de vista das florestas tropicais, o novo eixo das minerais críticos. Pega, olha bem, põe no mapa, dá uma olhada e vê o que significa o novo eixo de minerais críticos do mundo. E como é que isso vai impactar o não-ocidente e o ocidente. Isso é que você entender a dinâmica do mundo, não é ficar reclamando, é entender como é que as coisas vão funcionar, ou como é que as coisas estão se arranjando,
e entender mais das interlocuções de curto prazo de poder com as interlocuções de médio prazo. Então, é um momento desafiador. A gente chama de minilateralismo, isso é uma análise da Eurásia. Ontem tem a diretora de clima da Eurásia Internacional discutindo com a gente, com a Laurent Subianat, o que é o Power Politics, o Climate Politics, eu discutindo o Resource Politics. Foi super legal, o presidente do Clube de Roma, todo mundo modelando o novo, todo mundo entendendo, olha, vamos por ali. Então eu convido vocês, entendeu? Entenderem mais um pouco do mundo, do que vem, porque é um momento incrível. E lembrando que a questão climática, quando ela veio para o regime internacional, ela se divide em 2 séculos. A gente define o problema e consolida globalmente, no multilateralismo, na Rio 92, o reconhecimento do problema, e nós temos que buscar soluções depois de Paris no século XXI. Mudou de século, acho bom as cabeças mudarem rapidamente, porque o mundo que está aí é outro das decisões estratégicas, entendeu? Então, quando eu falo de investimento, para terminar, em AI, por exemplo, isso é tão disruptivo que está mudando na vida das pessoas e na vida de poder, no exercício de poder, de influenciar, de como é que você planeja o seu desenvolvimento, como é que você planeja ações mais eficientes das questões climáticas, que não é só ficar no chat ABC, entendeu? Corrigindo coisa, etc. É muito mais do que isso. Tá? O que está acontecendo, e quando entrar a inteligência quântica, daqui a 5 anos, as pessoas vão entender a dimensão que mundo, não é que mundo é esse, nós estamos construindo esse mundo. E a natureza tem que ser o grande ator, o grande aliado de um país feito o Brasil. Então nós temos que entender a natureza como political player. Aliás, lançamos um livro sobre isso, a natureza como um ator político. Então, no fundo, o Brasil tem tudo para jogar diferente o jogo, mas precisa, no meu entendimento, ter uma equipe, gente com a cabeça, e aí depende não só de quem milita, mas do setor privado, do setor financeiro, de uma nova geração ocupando os palcos, entendeu? Eu preciso da nova geração aqui, porque são eles que vão conduzir essa transformação. Nós vamos ajudar. Eu finalmente virei climate influencer, entendeu? Então eu acho que tem uma discussão nova, é preciso ter novos erros, novos problemas e novos acertos. Eu convido a todos que sejam bem-vindos ao futuro, estou esperando por vocês por lá. Obrigada. E a última coisa aqui para a gente fechar, nós tivemos a experiência de conduzir 3 conferências, Amazônia e Novas Economias, e como é que foi essa experiência? E a gente fecha o painel. Foi uma coisa extremamente inovadora, que eu mesmo tive dificuldade de acreditar no início, né? Eu confesso, eu me lembro do Raul na minha casa, o Raul ficou 3 meses atrás de mim, né? E eu falei, então vem aqui em casa tomar um uísque. Ele é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu adoro, né? E sempre foi um cara muito lutador das suas convicções, em todos os momentos da sua vida pública. E ele sentou e eu falei, e estava na época de fazer, ele tinha assumido o IBRANT, os 10 pontos que nós acertamos em casa os 10 pontos. Aí ele falou, mas eu preciso que você me ajude. Eu falei, então tá bom, eu vou lhe ajudar se você tiver coragem, e eu me lembro de falar, de começar a fazer uma conversa política na Amazônia com todos aqueles que querem falar com a mineração. Se você topar isso, eu topo. Aí começaram as curadorias e depois eu provoquei. Tem que sair da Amazônia e se juntar ao Brasil, que aconteceu agora na Bahia. O Brasil precisa ver a Amazônia, a Amazônia precisa ver o Brasil. Nós temos um conceito internacional sobre a Amazônia, de segurança climática, não temos um conceito nacional do Brasil sobre a Amazônia. E eu acho que a mineração tem um grande potencial de facilitar essa conversa política no país. Ele topou, nós concluímos o ciclo das 3 conferências e vamos agora, espero eu, para um novo ciclo, pós-COP, etc., consolidando essa visão de resource transition e o papel da nova mineração, do novo momento da mineração na reinserção internacional do Brasil e no desenvolvimento do país. As conversas são outras, a Amazônia precisa ser parte disso e, mais uma vez, temos que ligar com o dark side, quer dizer, não pode ter mineração, não pode ter garimpo ilegal e é garimpo ilegal em terra indígena. Qual é a discussão? Qual é a ambição da indústria? Tem mineração industrial em terra indígena? Tem que ter um debate claro, ou não ter. Ou entender o que os indígenas querem. Ou entender a demanda de desenvolvimento regional, porque não é somente A, B, C que vão controlar isso. Então o Brasil tem que se abrir com a conversa com a sociedade. E eu acho que a experiência desses 3 anos confere sim ao setor de mineração elementos, saiu da corda, mas confere elementos que serão necessários para a construção de uma nova posição do país, legitimamente em torno dos brasileiros. Todos.
entendeu? Todos. E tem que entender quando é que é sim, quando é não. Não uma politização que eu entendo menor, tá, sobre a realidade do país. Todos têm direito a, sim, formatar os seus interesses e convergir nos interesses nacionais. E não tratar isso como fosse um assunto de backyard. As conferências deram isso. Foi emocionante ver agora na Bahia a Declaração dos Povos Indígenas, a discordância, eles abrem, o que a Tchay falou, dizendo, e depois falando, estamos na sala discutindo com vocês. Não podemos ter medo da posição das pessoas, não podemos ter medo da posição dos brasileiros. Os brasileiros são aliados do Brasil. Nós temos que entender o que é isso. Então, está na hora dessa gente bronzeada de novo vir e falar, queremos esses nossos rumos, com todas as contradições. E o setor de mineração, para mim, tem uma grande responsabilidade. O IBRAM tem que se renovar. Eu acho que essas 3 conferências provocam uma renovação, sem sombra de dúvida, um diálogo com a indústria de outro jeito, e um diálogo com o mundo de outro jeito. Aí sim o Brasil trata das suas realidades, mas também trata das realidades do mundo. Não precisa ter vergonha, não precisa esconder. Tem que ser real. Temos problemas? Temos. Vamos lidar com os problemas. Temos soluções? Temos. Quanto custa? Como é que nós empreendemos isso no tempo? E acabar com essa questão de que as pessoas politizam pelo micro. Tá? Vamos politizar pelo macro, porque é muito mais estratégico para o país e para a sociedade brasileira. É uma solução win-win, ganhadora para os dois lados, e não o apequenamento. Então, acho que Raul, vocês, todo o time do IBRAM, vocês toparam uma coisa. Eu me lembro das caras, todo mundo olhando para mim assim, o que é isso? Um time ótimo, Marília, as pessoas, Mirka, todo mundo entrou e falou assim, vamos embora. E os CEOs entraram, as empresas entraram, e hoje tem elementos nas mãos para fazerem um novo caminho. Pode ser mais conservador? Eu não estou discutindo isso. Eu quero um alinhamento. Acho que nós precisamos alinhar com o futuro. E lidar com os problemas, não do alinhamento, mas da complexidade de andar passo a passo numa nova direção. Mas eu acho que tem condições de fazer isso e cumprimento aqui publicamente o Raul e por ter tomado um uísque e falar assim, vambora. Eu falei, vambora, e eu acho que tem gente nova vindo por aí, que sejam bem-vindos e discutam de outro jeito o Brasil. Pessoal, vamos terminar. Obrigado, ministra. Obrigado a todos. É sempre uma honra ouvi-la. Aprendemos sempre muito. Obrigado, pessoal.